O Los Angeles Clippers consegue provar que sempre a pior decisão que eles vão tomar é a próxima. Na madrugada de hoje, dia 3 de dezembro de 2025, às 3h15 da manhã aproximadamente, eles informaram o atleta Chris Paul que ele estava sendo dispensado da franquia de LA. E a minha primeira reação ao ver essa notícia é que essa é a atitude mais desrespeitosa, covarde e injusta que eu já vi na NBA por um atleta, porque a gente já sabe, né, não é de hoje, não vai ser amanhã, não é de ontem, não vai ser nunca, que a NBA prioriza sempre business acima dos jogadores, sempre vai ter aquele elo, nossa, o negócio é muito mais importante, a remuneração, os resultados e o quanto que isso vai trazer de verba para dentro da franquia, para dentro da NBA como um todo, do que a satisfação do público, dos torcedores, da audiência, dos atletas, e é por isso que às vezes até é um pouco injusto da gente cobrar lealdade, cobrar algum tipo de vínculo mais pessoal, mais emocional do atleta com uma franquia, como por exemplo no caso do Giannis, como por exemplo no caso do Devin Booker, de outros jogadores que a gente fala assim, até mesmo o Trae Young, que a gente fala assim, cara, esse maluco tá passando tudo de tempo dessa franquia, essa franquia acaba tentando fazer de certa forma o possível que está ao alcance, só que se ele sair dali ele vai ser um pouco ingrato por tudo que eles já fizeram. Mas olha o tipo de exemplo que a gente tem em pleno 2025, mano. O Chris Paul é um cara que passou a carreira inteira dele buscando os melhores ambientes após ele ver que não ia dar certo. Por exemplo, ele passou 7 ou foi 8 temporadas lá no Charlotte Hornets. Cara, aquela franquia, ela não tinha força suficiente pra disputar um título, pra brigar de cabeça a cabeça com os times do leste, numa época em que tinha vários times no leste extremamente fortes. E aí ele vai e muda de time. Aí a NBA vai lá e boicota o cara de se juntar ao Kobe. Aí ele vai lá e é mandado pra outra franquia de Los Angeles, que é o Clippers. Aí chega no Clippers, ele foi um dos caras que catalisou aquele Lob City Clippers, com DeAndre Jordan, com Blake Griffin. Se não fosse pelo Chris Paul, aquele time sensacional que a gente viu, inúmeras pontes aéreas, não teria acontecido. Se não tivesse um armador do nível dele, a gente provavelmente teria um time ali de final, meio pra final de Conferência Oeste, com o Blake Griffin tentando carregar aquelas mulas lá, e é isso, cara. Então, se não fosse pelo Chris Paul, nunca teria acontecido a era Clippers, que deram azar em alguns determinados pontos, faltou um pouco de profundidade, um pouco de jogadores mais complementares que pudessem ajudar, de fato, essa franquia a dar certo. Teve uma das séries dos playoffs que foi culpa dele, né? Ele acabou causando a derrota do time com turnovers, arremesso errado, falta, e ele meio que vendeu o jogo no finalzinho, só que a maior parte das vezes foi azar de ter o Doc Rivers como técnico daquele time, de alguns jogadores falharem nas horas mais importantes, como Jamal Crawford e o DJ Redick. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o Clippers e vou explicar direitinho esse meu ponto de vista que eu sempre trago à tona quando eu falo do Clippers. E aí, depois que o time desiste de tudo, ele é mandado para um Oklahoma, depois do Oklahoma ele é mandado para um Golden State, depois mandado para um San Antonio Spurs, e aí por último, quando ele já tá nos últimos suspiros da sua carreira, depois ele fazer uma temporada boa, inclusive que eu citei no último vídeo, que faz menos de 3 dias que eu falei a respeito do assunto, falando que, cara, que temporada desastrosa o Clippers tá entregando pra a maior lenda da história da franquia. Ele vai lá e é dispensado pelo clube. Realmente fazem 3 dias que eu falei sobre o assunto, cara, é loucura. E se a gente pegar os números do Chris Paul, tudo bem, mano, ele não está rendendo pra se tornar um armador titular, pra ser um expoente, um cara assim, primeira opção do time, 2,9 pontos, 1,8 rebotes, 3,3 assistências, 33% para 3, 32% de quadra, só que tá jogando bem pouco também, aproximadamente 14 minutos por noite, então não dá pra você colocar a culpa dessa temporada patética do Los Angeles Clippers de 16 derrotas e 5 vitórias na conta de um cara de 40 anos que veio pra aposentar, fazer sua temporada de despedida. Inclusive ele anunciou dia 22 de novembro que essa seria a sua última temporada, com um videozinho bem maneiro. Aí vai lá o Clippers, dia 3, quase 2 semanas depois, né? E anuncia que o cara foi dispensado. Como se o salário mínimo de veterano dele fosse resolver o problema financeiro, que eles pudessem fazer alguma coisa. Não vai. Como se a falta do Chris Paul ali, e sei lá, dar mais esses 14 minutos pra algum outro moleque que tá na D-League fosse resolver o problema do Chris Paul. Não vai resolver. A gestão horrível do Los Angeles Clippers, que a gente até achou que foram bons movimentos que eles fizeram na off-season, pô, eles fizeram aquilo que dava pra fazer, pra tentar fazer um melhor ambiente pra vários jogadores que precisavam conquistar um título juntos, acaba de cair por terra, mano. Os caras se envolveram em polêmica fora das quadras com a Aspiration e o Kawhi Leonard, deixaram o Paul George ir a troco de nada, tem vários jogadores no elenco com problemas de lesão e vai colocar a culpa num cara que tava pra última temporada dele, fazer seu tour de despedida, passar por todas as arenas da NBA, jogar seu último jogo ali no Intuit Dome, quem sabe, pô, já pensou nesse estádio novo, deixar ele jogar, sei lá, 35 minutos na partida, fazer o máximo de pontos, chutar todas as bolas possível e ainda, sei lá, erguer uma camiseta com o número dele lá, aposentar o número do cara. Era isso que eu estava esperando de uma temporada de despedida do Chris Paul. Estamos falando, não é de qualquer cara, não é de qualquer Zé Ruela, a gente tá falando de um dos 5 melhores armadores da história da liga. E ele é tratado como se não fosse nada, por conta de uma organização que não tem o mínimo de consideração
com um atleta que fez história e foi um dos maiores, tranquilamente um dos maiores jogadores que eles já tiveram dentro da franquia. O cara é 11 vezes All-Star, acho que 9 vezes All-Defensive Team, com 1,80m e poucos, velho. Acho que ele tem 1,83m, 1,85m. O cara foi 9 vezes time ideal da NBA, velho. O primeiro jogador a fazer 20 mil pontos e mais de 10 mil assistências. 5 ou 6 vezes como o líder de assistência da NBA, velho. Inúmeras vezes cotado ali na corrida de MVP. Inúmeras vezes All-Star também. Um cara que ele foi gênio da bola, velho. Mas parece que ele foi tão anti-títulos que ele não conseguiu, em todas as franquias boas que ele passou, em todos os elencos fortes que ele teve. Teve o Phoenix Suns também, que naquela retrospectiva que eu falei, ele foi do Clippers pro OKC, mas ele passou também no Phoenix, que ele chegou até uma final de NBA, mas não conseguiu carregar o time por alguns fatores, e um deles é o Giannis Antetokounmpo ser simplesmente uma besta desenjaulada. E esse vídeo aqui eu tô fazendo de cabeça ele mesmo do que eu tô lembrando, que, cara, voltando agora a falar sobre o Clippers, essa não é a primeira vez que eles fazem isso, nem de longe. Aconteceu também com o Blake Griffin. Em 2009, draftaram um cara como a primeira escolha do draft, escolha geral. Ele fez história por lá, principalmente depois da chegada do Chris Paul. Fizeram aquele Lob City juntos lá, que os dois tentaram carregar o time ao título e não conseguiram. Aí em 2017, temporada 17 e 18, ele tava como agente livre. Então Blake Griffin podia escolher a franquia que ele pudesse ir. Ele já tinha sofrido com algumas lesões, mas ainda estava jogando em altíssimo nível. E aí o Clippers foi lá e falou, cara, a gente não tem praticamente ninguém que sobrou aqui pra manter aquele time forte. Inclusive o Chris Paul tinha ido embora. E a gente precisava que você ficasse, mano. A gente precisa ter um rosto da franquia, a gente precisa de um cara pra chamar de o ícone do time, e a gente queria que você se aposentasse aqui. Aí o Blake Griffin pegou e mudou de ideia, né? Ao invés de explorar o mercado, falou, beleza, eu assino com o Clippers, eu fico por aqui. Durou 33 jogos. E os caras pegaram, arrumaram a malinha dele e mandaram ele lá pro Detroit Pistons. Discutivelmente, depois dessa ida pro Detroit, ele teve uma queda nos seus rendimentos, mas na temporada seguinte, 18, 19, ele teve a melhor temporada da carreira em números. Mais de 24 pontos por partida, a melhor aproveitamento para 3 e a maior quantidade de 3 que ele arremessou também, 7 tentativas por jogo, com quase 35% por noite. Então ele deu uma reviravolta assim de realmente reviver a carreira dele jogando muito melhor no Pistons depois que ele teve a sua confiança traída ali pelo Los Angeles Clippers naquela ocasião. E aí, fun fact, quando ele voltou pra enfrentar o Clippers dentro da casa do Clippers, adivinha quem estava na beira da quadra? Todo amigão tentando ir lá fazer aquele cumprimento, bater na mão do Blake Griffin, Steve Ballmer, proprietário da equipe. E aí o Blake Griffin pegou e tomou uma atitude muito bacana, que foi deixar ele no vácuo, porque sabia que ele foi um dos caras catalisadores da troca dele de mandar ele pro Detroit. Então, acredito que alguém que esteja ali dentro, se não for o Steve Ballmer, alguém muito fortemente ligado ao Clippers, muito próximo a ele, que deu essa ideia, e eu fico incrédulo como o Tyronn Lue, como o GM do Clippers, como o Steve Ballmer permitiram que isso acontecesse. É desrespeitoso, mano. É um golpe baixo. E o pronunciamento do Chris Paul foi um stories falando, eu acabei de descobrir que eu vou ficar em casa, tá ligado? É isso. Então, quem não tá triste com essa situação, quem não vê isso como uma franquia que se apequenou mais, uma franquia que tomou uma atitude patética. O único nome que me vem à cabeça quando eu penso que os caras tiveram coragem de fazer isso é patético, tá ligado? Uma atitude patética. Foi o que o Clippers tomou nessa madrugada do dia 3 de dezembro de 2025, mano. Esse tipo de coisa justifica muito o que tá acontecendo com o Clippers, sabe? Depois da troca do Paul George, Shai Gilgeous-Alexander brilhando, os caras estão entre os piores times do Oeste, provavelmente vão entregar uma pick de loteria na mão do Oklahoma City Thunder mais uma vez, provavelmente vão ter algum desfecho desse caso da Aspiration sendo muito negativo, o Steve Ballmer vai acabar se lascando que ele tá sendo processado até o talo, o Kawhi Leonard pode perder o contrato dele, a franquia vai ver o James Harden solicitando uma troca logo menos, porque ele não vai aguentar ficar jogando 38 minutos todas as noites tentando carregar esse bando de mula, esse time desfalcado, todo lesionado, todo esse karma que tá sendo atraído pela equipe do Clippers tem uma justificativa. Eles foram baixos, mano. Então o que a gente espera agora do Chris Paul, mano? Que alguma das equipes que ele já passou, né? Seja o Phoenix Suns, que ele chegou até uma final de NBA, seja o Oklahoma City Thunder, ser o mentor do Shai Gilgeous-Alexander no começo da carreira, que seria muito interessante que ele terminaria com o título da NBA, seria muito brabo e seria um tapa na cara do Clippers, tipo assim, mano, vem Chris Paul, a gente assume esse seu contrato mínimo, vai pagar luxury tax, paga esse imposto do Larai aí, mano, vem pra cá que a gente vai fazer uma temporada de despedida pra você. E se tudo der certo, como está sendo encaminhado, um time que só perdeu uma partida em toda a temporada até agora, ele vai se aposentar com um título. Ou então, sei lá, o Charlotte Hornets, que é um time com absoluta nenhuma aspiração a título, mas só que foi o time que ele iniciou, né, com o nome da franquia Hornets, ou se ele voltar realmente pro New Orleans, que é onde ele foi draftado pelo New Orleans Hornets, não? Então ele voltaria pelo New Orleans Pelicans, pra encerrar o lado do Zion, como também um dos piores, ou pior time do Oeste. O Spurs acabou de deixar o cara aí, o Golden State, a carreira dele lá não foi nada de significativo, mas ele
é uma lenda em quase todos os clubes que ele passou e ele tem um carinho muito grande de absolutamente todos os torcedores. Então, o time que absorveu o Chris Paul falar assim, cara, vem se aposentar por aqui que a gente tem um carinho muito grande pela sua história, por tudo que você fez, e você vai ter uma homenagem, você vai ter um tour de despedida, um vídeo de encerramento lá pra todo mundo se emocionar junto. Eu não sei se vai fazer sentido uma aposentadoria de camisa pra um cara que passou menos tempo. Eu acho que Hornets, Clippers e talvez... Não, acho que nem o Suns, cara, não foi tempo suficiente. Poderia pensar em algo do gênero, mas que é algo que seria bem exclusivo do Clippers, né? De toda aquela excitação, aquele ânimo, aquele marketing gigante que foi a volta do CP3 pra lá. Todos os torcedores aplaudindo de pé, mano, se emocionando com a volta do cara. O cara tá indo embora, assim, da forma mais covarde possível. Então, mano, não tenho mais nem muito o que falar. O Blake Griffin tá certo em ignorar aquele Zé Ruela do Steve Ballmer. O Clippers tá lascado aí até 2031, se tudo for acontecendo do jeito que tá se encaminhando. E o Chris Paul, infelizmente, tá tendo a temporada de despedida de uma das lendas da NBA mais tristes que eu já vi na minha vida, mano. De verdade. Então, era isso o vídeo de hoje. Eu tava planejando gravar outra coisa. Talvez saia 2 vídeos hoje. Eu não sei ainda se vai dar tempo pelos meus horários aqui. Mas eu vou tentar fazer 2 vídeos pra vocês. Esse é um deles. Se você gostou e ficou até aqui, mano, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Deixa o seu comentário aqui sobre o que você acha dessa covardia que fizeram com o Chris Paul, dessa atitude do Los Angeles Clippers. Se você é fã do Chris Paul, se você não é, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E agora sim eu vou ficando por aqui, mano. Muito obrigado de coração pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Forte abraço e falou!